Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 101. Enquanto caminhava por Konoha lendo um papel em minha mão. Membros do clã Inuzuka. 60 ninjas. 2 Junins de elite. 22 Junins. 6 Jounin especial. 11 Chunins. 19 Genins. 400 civis. 100 alunos da academia. As reformas com o clã Inuzuka abrindo dezenas de orfanatos por todo o meu complexo de clã e acolhendo crianças civis, realmente impulsionaram os membros do meu clã. Quando o número chegar a 1000 membros, pararei de aceitar mais membros no meu clã. O clã até teve o primeiro casamento político. Nos conectamos ainda mais com o clã Onikuma. É claro que não fui eu quem me casou. Afinal, me casar com aquele clã desprezível é como dar um jantar 5 estrelas a um animal de estimação. Completamente inútil. Acabamos de casar alguns genins talentosos e foi isso. O marido de 13 anos foi fornecido por nós e a noiva de 17 anos do clã Onikuma. Então ela virá para o complexo do clã Inuzuka para viver. O marido, como um garoto de 13 anos normal é tarado, então ele aceitará qualquer coisa que se mova como esposa, então sim. Além disso, meu clã finalmente tem alguns Jounin de elite. Eu os fiz usando algumas técnicas do sábio mosquito. Elas são realmente úteis, como transferência de chakra. Aumentei a força suas reservas de chakra, pode elevá-las até o nível B. E só para garantir, coloquei alguns selos em caso de traição e eles estavam prontos para ir e a expectativa de vida era mínima em comparação com minha técnica do socador do 8º portal que tirou um saque da expectativa de vida deles. De qualquer forma, agora sou oficialmente a pessoa mais rica de Konoha, com um patrimônio líquido de cerca de 6 bilhões de ryu. A vida imortal tem me tratado muito bem. Não posso dizer o mesmo sobre Sakumo. O cara simplesmente foi lá e se eliminou. Ele não era exatamente útil para mim, então deixei acontecer. Além disso, eu não queria arruinar meu relacionamento com Danzo, esse cara é muito útil quando quer ser. Acabei de perguntar a ele uma vez sobre Jutsu de nível S. E o cara literalmente me deu metade do ninjutsu elemental de nível S de Konoha. Devo 2 favores a ele agora, que obviamente não vou cumprir. Então cheguei ao meu destino, a Academia Ninja. Quando cheguei lá, vi que as equipes estavam sendo designadas e então os Jounin Sensei foram nomeados. Todo Hokage tem um aluno ou alunos lendários, então vou precisar do meu primeiro aluno lendário. Quando a sala de aula está toda vazia, vejo meu futuro aluno ali, nervoso. Gai ponto de vista. Quando o professor nomeou todos os times, pensei que era estranho que só eu tivesse ficado de fora. Droga, depois de todo esse trabalho e meu professor nem está aqui. Ou talvez tenha havido um erro e o professor não queira mais um aluno como eu. Quando o professor disse que era um Jounin famoso chamado Yami Inuzuka, o nome soa familiar, mas não me lembro de onde ouvi. Até o professor ficou nervoso quando disse seu nome. Eu deveria ter estudado sobre os Jounin de Konoha antes de me tornar um genin. Então, de repente, pelo canto dos meus olhos, vejo alguém entrando pela janela. Ele tinha uma faixa de cabeça de Konoha, cabelo preto espetado, olhos pretos e estava usando um uniforme Jounin. Quando ele olha para mim, ele sorri e eu imediatamente reconheço seu rosto. Ele é o cara dos livros, aqueles que os professores não param de mencionar e é até mais famoso que o Sannin. Então, enquanto ele sorri para mim, ele pergunta: "Você é o Gai?" Eu respondi imediatamente a ele: "Sim, Yami-sama." Então seu sorriso se alargou e ele disse: "Ok, então vem aqui." Eu imediatamente pulo do meu assento e chego na frente dele. Então, ainda sorrindo, Yami-sama diz: "Bem, então devemos decidir como você se sairá na próxima parte do exame Genin." Então fico tensa e pergunto a ele: "Qual será a próxima parte do exame?" Yami-sama. Então quando ele me ouviu perguntar isso, Yami-sama respondeu: "Bom, gostei da sua atitude. Então segure minha mão." Ele estendeu a mão em minha direção como se pedisse um aperto de mão. Então eu agarrei sua mão e assim que o fiz. Deus do trovão voador. Por uma fração de segundo pensei ter visto um clarão escuro. Então percebo que o ambiente ao redor mudou e estamos em um campo de treinamento que eu nunca tinha estado antes. Então olhei para Yami-sama surpreso. Isso era teletransporte. Não é impossível para um ninja conseguir se teletransportar? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Então Yami-sama sorriu para mim e disse: "Este será seu exame final antes de se tornar um genin. Se você conseguir passar no meu teste, você se tornará oficialmente um genin, e então eu começarei a lhe ensinar como se tornar o usuário mais forte de Taijutsu." Quando ouço dizer isso, não posso deixar de ficar surpreso. Além do meu pai, ninguém nunca acreditou em mim. Então olho Yami Sensei nos olhos e penso comigo mesmo: eu não vou te deixar na mão. Capítulo 102. Gai ponto de vista. Olho para Yami-sama e não consigo deixar de exclamar em voz alta: "Uau!" Então Yami-sama olhou para mim com um olhar divertido e disse brincando: "Sim, eu sei o que você quer dizer. É uma técnica muito conveniente se você realmente quer viajar para algum lugar. Isso parece conveniente." Então Yami-sama continuou dizendo: "Então deixe-me começar a explicar o teste que você precisará passar para se tornar meu aluno." Ele fez um sinal de mão e um clone apareceu ao lado dele. Então ele colocou a mão no ombro do clone e disse: "Você só precisa dissipar meu clone." E como um clone das sombras, um bom golpe e ele se foi. Assim que ele diz isso, ele desaparece num flash escuro. Yami ponto de vista. Bem, eu ia usar outro teste para colocá-lo no meu time Genin, mas como ele é o único aluno no momento, ele fará esse teste. Então, Deus do trovão voador, eu me teletransportei de volta para minha casa no complexo do clã Inuzuka e fui até a cozinha. Peguei um pouco de pipoca e um pouco do meu chá favorito de gosto horrível. Eu meio que comecei a gostar.
já que agora não posso mais aumentar minha força pelo menos até a terceira guerra ninja começar. Então, como neste mundo não há internet, comecei a usar meu desenvolvimento de clã como um jogo longo, aumentando suas estatísticas e todo esse tipo de coisa. É muito divertido. Fico entediado na maior parte do tempo. Então até mesmo esse tipo de entretenimento de merda é melhor do que nada. Também, surpreendentemente, adquiri um hobby de jardinagem, que também não é tão divertido, mas é uma ótima desculpa para parar de ouvir as conquistas idiotas de Sumi. Quer dizer, vamos lá, quando eu tinha a idade dela, alcancei a imortalidade, e o que ela fez? Bem, ela completou algumas missões de classificação B. Eu poderia fazer isso enquanto cagava. Então pego um pouco de chá gelado de uma caixa. Eu fiz essa merda horrível em casa. De qualquer forma, é melhor voltar para o Gai agora. Deus do trovão voador. Eu apareço em uma árvore no campo de treinamento de Inuzuka, onde Gai ainda está lutando contra meu clone, e meu clone está apenas brincando com ele. Eu também dei um morcego gigante como invocação para cada ninja do clã Inuzuka. Agora eles têm um cachorro e um morcego. Então tem isso. No meu clã desde a Segunda Guerra Ninja, apenas 5 ninjas Inuzuka morreram. Esse é um número relativamente pequeno comparado ao Senju que agora só tem Tsunade. E então tem os Uchiha. Esses caras morrem bastante. Tipo, desde que a Segunda Guerra Ninja terminou, houve 46 mortes de Uchiha no campo. Isso não é nada especial. Afinal, no tempo de paz, entre a Primeira e a Segunda Guerra Ninja, a contagem de mortes de Uchiha foi de 58. A boa notícia é que agora, tenho 92 novos Sharingan. E alguns deles até são Mangekyo, embora nenhum deles tenha habilidades incríveis. Depois de 5 horas, Gai finalmente caiu de exaustão sem nem tocar no meu clone de sombra uma vez. Então parece que ele ainda não aprendeu a técnica dos 8 portões. Bem então, quando me aproximo e o vejo, rastejando em direção ao meu clone enquanto sussurra com lágrimas nos olhos. Não posso desistir ainda. Preciso passar por isso. Quando vejo isso, eu apenas calmamente vou até ele. Cara, você ponto. Então ele me interrompeu e gritou. Eu posso fazer isso, Yami-sama. Só me dê um pouco mais de tempo. Então ainda mais lágrimas fluem de seus olhos e ele diz. Por favor, Yami-sama, por favor, me dê outra chance. Eu só olho para ele. Esse garoto, o mundo não necessariamente recompensa o trabalho duro, mas eu vou. Cara, você será um parágrafo da minha lenda. Mas você ainda deve ser uma estrela brilhante que os outros nunca poderão sequer esperar alcançar. Então eu sorrio para ele e digo com uma voz encorajadora. Cara, você já passou no meu teste. Então Mighty Guy, bem-vindo ao time Yami, também conhecido como time 3. Quando ele ouviu isso, ele simplesmente gritou de alegria. Sim, eu consegui, e ele adormeceu. Acho que não importa o quão esforçado ele seja, ele ainda tem apenas 7 anos de idade. E isso foi no mínimo divertido. Então coloquei uma mão sobre seu peito e comecei a passar chakra de cura por ele, e seus músculos estão todos curados sem nenhuma desvantagem para ele. Na verdade, apenas deixou seus músculos mais fortes, mas ele ainda está dormindo por causa de sua fadiga. Então eu o pego no ombro como se fosse um saco de batatas. Então vou a uma das minhas clínicas e o coloco em uma cama para descansar. Então chamo um membro da equipe. Quando ele chegou, eu pude ver imediatamente que o funcionário irradiava nervosismo, mas ele ainda era capaz de dizer, "Se como posso ajudá-lo Yami-sama?" Eu apenas olho para ele e digo com um rosto calmo e uma voz calma. Você, vai e notifique Mighty Dui que seu filho está bem e que ele também passou no meu teste. Ele agora é meu aluno. Além disso, seu endereço nas florestas do norte tem uma cabana. Depois de dizer o endereço, ele foi embora, que eu só deixei uma carta ao lado de Guy e então voltei para casa. Hoje foi produtivo, pelo menos comparando com os últimos meses. Tudo tem sido tão lento ultimamente. Sinto que estou ficando estagnado. E não gosto nem um pouco disso. É melhor preparar algumas matérias paralelas e talvez começar a aprender algum novo justu. Capítulo 103. Ponto de vista. Olho para o campo verde ao meu redor com uma cidade no horizonte. Não consigo deixar de pensar em quão lindo é este mundo. Quando minha mãe está bêbada, ela diz que Deus não existe e que mesmo se existisse, ele é um Deus maligno. Afinal, alguém que é todo-poderoso, mas ainda permite que atrocidades aconteçam ao redor do mundo, então, esse Deus é maligno. Então eu deito na grama enquanto uma borboleta voa acima da minha cabeça. Então eu olho enquanto a borboleta voa para baixo e eu estendo minha mão e a borboleta pousa na minha mão. Tenho certeza de que Deus existe. Afinal, a prova está em todo lugar. Neste mundo, desde suas menores criaturas até os monstros gigantes, tudo de uma forma estranha, funciona bem junto. Como mecanismo, o mundo é realmente perfeito. E mesmo que pessoas más existam, também existem pessoas boas para deter as más. Então a borboleta voa da minha mão. Então eu me levanto e tiro o pó das minhas roupas. Eu olho para o sol e percebo, mesmo que a mãe beba à noite, ela sempre me diz que eu sempre devo voltar para o almoço ou ficarei de castigo por uma semana. Suspiro. Então, quando estou voltando, vejo minha tia no mercado comprando algumas compras. Ela tem cabelos e olhos pretos. Ela está usando um kimono preto com um porquinho a seguindo. Ela se transforma em adulta quando eu sei que ela realmente é apenas um pouco mais velha do que eu. Assim que me aproximo para cumprimentar minha tia, o porco se vira e, oink, ele rosna para mim. Então a tia se vira e diz, o que é Tonton? Quando ela me vê, ela apenas sorri e diz, você fez sua caminhada matinal, Ashi. Eu apenas faço beicinho para ela e digo, eu estava me aventurando, não indo dar uma volta, tia Shizune. Ela continua sorrindo enquanto diz, claro, tanto faz, Ashi. Volte para o hotel e eu vou cozinhar algo para nós. Eu apenas aceno e começo a ir em direção ao hotel. Mas antes de ir para lá, coloco a mão no bolso e tiro. Então vou até uma loja de dango e compro alguns dango. Então, enquanto eu estava caminhando em direção ao hotel e estava prestes a chegar lá, notei algo estranho em um beco. Então, curiosamente, fui até lá. O que vi lá era realidade.
Uma mãe que tinha um bebê enrolado em um cobertor. Assim que vejo que me aproximei da mãe e do bebê, estendo meu dango em direção a ela. Então quando ela olha para mim nos olhos, vejo que seus olhos estão desprovidos de emoção e vazios. Ela apenas pega o dango e começa a comê-lo. E então ela corta alguns pedaços pequenos para dar ao seu bebê. Depois que eu dei o dango para ela, comecei a me afastar. A mulher não disse nada e eu também não. Não vou ajudá-la, então não há nada a dizer da minha parte. E não fiz isso para obter algum agradecimento barato. Provavelmente esquecerei dessa ação amanhã. Quando cheguei ao hotel, era um hotel de classe média. Quando entrei no nosso quarto eu estava me sentindo muito chateado. Então eu vejo minha mãe dormindo no sofá. Decidi pegar um cobertor e cobri-la. Depois disso fui e tirei uma folha do meu bolso e fiz o exercício que a tia Shizune me ensinou. Coloquei a folha na minha testa e usei chakra para fazê-la grudar lá. Tenho treinado por alguns dias e acho que finalmente peguei o jeito. Então a tia Shizune entra com 2 sacolas de compras e Tonton a segue. Eu sempre me perguntei por que ela mantém o porco por perto. Eu apenas presumi que era como uma reserva de comida, mas acho que ela gosta muito de Tonton. Fui ajudar a tia Shizune com as sacolas de compras e ela apenas disse de um jeito divertido: "Você não é um menino tão legal, Ashi?" Eu apenas sorriu para ela, então quando ela olha para minha testa, onde estou segurando a folha, ela apenas suspira e diz: "Você realmente é muito talentoso, Ashi. Você já aprendeu o exercício de colar folhas, e você tem apenas 5 anos de idade. Então tia, quero dizer, Shizune-sensei está me ensinando a andar nas paredes apenas usando o controle de chakra. Isso é tão legal." E assim eu estava praticando o dia todo, até que, como sempre, minha mãe foi beber, e voltou para casa transformada em criança, usando sua forma infantil para enganar outro grupo de cobradores de dívidas. Então a tia Shizune veio atrás da mãe, e ela não estava bêbada, então ela apenas contou à mãe enquanto lhe dava uma garrafa de saquê: "Você vai continuar bebendo sozinho? Vou dormir porque tenho que acordar amanhã." Então, quando Shizune foi dormir, decidi ficar com minha mãe enquanto ela bebia até dormir. Sei que ela chora quando está sozinha. Não sei como, mas não quero que minha mãe chore e fique triste o tempo todo. Depois de algumas horas e a mãe bebendo outra garrafa de sake, ela continuou falando coisas sem sentido. E a Minuzuka, aquele garoto, é um monstro. Ele sempre foi muito inteligente, muito bom. Ele seria legal e bom por um momento. Então assim que você virasse as costas para ele, você sempre sentiria como se um predador estivesse olhando para suas costas. Assim Yami Inuzuka, a mãe não gosta de falar sobre ele, mas a tia Shizune diz que ele era aluno e protegido da mãe. Ainda jovem, ele se tornou um ninja de rank S assim como minha mãe, os outros Sanin eram, e assim como meu pai Dankato. Sempre que eu pedia para minha mãe me contar sobre meu pai, ela dizia para eu ir e perguntar para Shizune. Shizune dizia que eu herdei mais do lado da minha mãe com meu cabelo preto liso e olhos pretos sem pupilas. Eu meio que pareço com o bisavô Ashirama Senju. Então minha mãe enquanto olha para mim ela diz: "O que eu fiz foi errado. Você foi nosso erro." O que a mãe acabou de dizer. Assim que ouvi o que ela disse, fiquei em choque. Nenhuma palavra sequer saiu de mim. O que ela quer dizer com isso? Capítulo 104. Salto temporal 3 meses depois. Ponto de vista de Ashi Senju. Eu só ando pela cidade nova. A mãe escolheu esta cidade para gastar seu dinheiro. Espero que fiquemos aqui por um tempo. Fiz um novo amigo aqui. Então, enquanto caminho, ouço vagamente alguns comerciantes conversando entre si. Minha audição e olfato sempre foram surpreendentemente bons. Cara, eu realmente amo trabalhar para Inuzuka-sama. O pagamento é bom se você não for burro o suficiente para fazer algo estúpido. Ele definitivamente tem o daimyo na palma da mão. Quero dizer, o cara acabou de ganhar 3 minas de ouro para si mesmo, literalmente pagando quase nada. Isso é interessante, mas eu continuo andando de qualquer forma, e então chego em uma casa. A casa parecia normal como qualquer outra casa neste lugar. Quando eu estava do lado de fora da porta eu simplesmente gritei: "Erza, saia para brincar." Então imediatamente, como um flash vermelho, uma garota da minha idade sai da casa. Ela tem olhos vermelhos e castanhos. Quando ela me vê, ela apenas faz beicinho e diz: "Eu disse para você não me chamar assim." Eu apenas ajo como se estivesse chorando falsamente e com lágrimas falsas nos olhos, conto para Erza: Desculpe, não farei isso de novo." Quando ela me vê e pensa que estou prestes a chorar, ela fica desconfortável e se aproxima de mim. Ela começa a esfregar minhas costas para me confortar enquanto diz: "Sem problemas. Eu só estava brincando." Ela realmente é legal quando está preocupada assim. Porque ela não pode ser sempre assim. Ouvi dizer que a avó dela é uma Uzumaki, uma civil. Então isso é legal. Então meu comportamento desmoronou e eu ri um pouco. Assim que Erza ouviu isso, ela apenas disse com uma voz fria: "Ashi, você não tentaria me enganar, não é mesmo?" Então eu apenas olho para ela com uma cara séria e digo: "Acho que terei que usar a técnica secreta Senju." A raiva dela desaparece e ela apenas olha para mim confusa e diz: "O que você quer dizer com isso?" Então eu apenas junto minhas mãos. E gritou alto: "Técnica secreta Senju." Fugindo. E eu imediatamente comecei a correr para longe dela. Enquanto corria, ouvi seu grito: "Ashi, isso foi péssimo." Assim que ela diz isso, eu caio no chão porque ela tinha que ser tão má. Então ela me alcança e agarra minha cabeça com a mão. Eu simplesmente desisto. Depois de alguns minutos dela gritando comigo e eu desviando dos tapas dela, mas fazendo parecer que eles me batiam. Os Uzumaki são realmente loucos, quero dizer, selvagens. Foi daí que minha mãe herdou isso, da bisavó Mito. E então começamos a brincar, andamos pela floresta tentando encontrar insetos. Gostamos de esmagá-los, tem uns bem fortes por aí. Então quando Erza está prestes a dizer algo, então como ponto, eu cubro a boca dela.
Ela está prestes a dizer algo rude para mim, mas quando ela vê minha cara séria, eu estou até coberto de suor frio. Eu sinto o cheiro de algo muito perigoso ao redor e meus instintos estão loucos. Então de repente eu vejo um grande urso. Ele é tão grande quanto uma carruagem. Não há como eu derrotar isso. Eu não conheço nenhum justu. Então quando me viro para avisar Erza, notei que ela pisou em algumas folhas com muita força. Então o urso se virou para nós? Eu vou morrer. Então olho para Erza e não consigo deixar de pensar inconscientemente. Se eu deixasse Erza para trás, enquanto o urso a devora, eu poderia fugir. Então o urso vem correndo em nossa direção. Eu vou morrer. Então como se fosse a voz de um anjo. Tiro na cabeça. A cabeça do urso é arrancada. Então vejo que meu salvador é apenas um garoto que provavelmente é alguns anos mais velho que eu e está usando um spandex verde. Enquanto ainda estou em choque, ouço-o dizer em pânico. A sensei vai ficar bravo comigo por ter demorado tanto para terminar essa missão de classificação D. Ele provavelmente vai me fazer beber aquele chá horrível enquanto me explica meus erros. Mas espere, isso não foi culpa minha. Quando ouvi falar consigo mesmo, quis dizer algo, mas nenhuma palavra saiu da minha boca. Eu imediatamente entendi o porquê. Estou absolutamente apavorada. Olho para minhas mãos e vejo que elas estão trêmulas. Eu estava prestes a morrer. Se não fosse por esse cara, eu definitivamente teria morrido. Eu não experimentei nada. Eu nem vi como o mundo é. E eu estava prestes a morrer. Também estava prestes a deixar Erza para trás. Eu li em um livro uma vez que as pessoas mostram suas verdadeiras cores quando estão prestes a morrer. Esse é o verdadeiro eu. Eu sou, no fundo, um covarde, alguém tão vil que estou disposto a abandonar meu melhor amigo assim. Eu nem me conheço. Sou tirado dos meus pensamentos por uma mão tocando meu ombro, quando me viro para ver quem era. Oh, é só Erza. Então vejo que o corpo do urso sumiu e apenas o sangue do urso espalhado por aí está, ainda fresco. Então Erza olha nos meus olhos com um olhar nervoso e ela enquanto treme diz: você estava fora disso mesmo quando aquele ninja nos perguntou se estávamos bem. Você está bem, Ashi? Eu apenas olho para minha mão ainda trêmula e a fecho em punho. Sim, estou bem, Erza. Eu nunca mais quero me sentir tão fora de controle. Eu deveria perguntar à tia Shizune como me tornar mais forte. Capítulo 105. Yami. Ponto de vista. Estou apenas olhando alguns papéis que meus clones me trouxeram. Estou esperando Guy retornar de sua missão de classificação D de cuidar de um urso que estava aterrorizando uma vila. Então ouço um despertador tocar dentro de casa. Eu apenas dou um comando mental e o relógio é desligado. Fuinjutsu é a coisa mais versátil que aprendi desde que vim a este mundo. De qualquer forma, pelo menos Guy não está morto ou em perigo. Eu tenho um selo nele que se ele estiver em perigo ou morto, ele me notificará. De qualquer forma, Guy acabou de aprender a técnica do 8º portal, e eu já a copiei. Então eu forço meu chakra através dos portões. Primeiro portão aberto, segundo portão aberto, terceiro portão aberto, quarto portão aberto, quinto portão aberto, sexto portão aberto, sétimo portão aberto. Meu corpo é imediatamente inundado com chakra continuamente destruindo e reparando a si mesmo, mas ainda não consigo usar nenhum jutsu. Por causa do chakra desenfreado dentro de mim, ainda consigo me curar com o Jeongu. Afinal, o Jeongu não é realmente um jutsu da maneira típica. É mais como um parasita que eu controlo. Então, depois de alguns minutos, fecho todos os portões e meu corpo começou a liberar vapor e se curar. E é isso para meu treinamento diário. Em cerca de 4 a 5 anos meu corpo estará em sua melhor forma. Depois disso, vou parar o envelhecimento em meu corpo. Suspiro. No meu último mundo, a imortalidade era um sonho que desisti pela minha família. Às vezes eu realmente me pergunto como eles estão. Eles têm dinheiro suficiente agora que estou morto. Nós já éramos muito pobres. Eu realmente espero que eles estejam bem. Então eu sinto algo molhado cair dos meus olhos. Quando eu toco com minha mão, eu vejo que estou chorando. Mesmo que eu consiga suprimir meus sentimentos, eu tenho feito isso por 17 anos. Eu realmente estou solitário. Todos aqui vão se eliminar pela vila. Eles vão eliminar suas próprias famílias como Itachi fez apenas pela vila. O que diabos isso supostamente significa? Eu me acalmei imediatamente. Suspiro. Como esperado, comecei a explodir. Antes eu estava tão preocupada em sobreviver neste mundo. Por isso eu passava cada momento planejando e tramando para que meus sentimentos e diversão ficassem em segundo plano. Agora que tenho a imortalidade, tenho tempo livre. Isso significa que minha mente tem tempo para divagar sobre coisas como essa. Então, desde então, as minhas emoções estão levando a melhor sobre mim. Imediatamente coloquei uma barreira completa ao redor da minha casa, proibindo qualquer pessoa ou coisa de entrar. Então fiz um clone de água e pedi para ele sair para avisar a qualquer um que quisesse entrar que estava ocupado fazendo um experimento crítico ou algo assim. Não enviarei um clone das sombras, pois ele também pode ser afetado pelos meus sentimentos. Então também coloquei uma barreira anti-espionagem em todo lugar. Meu rosto imediatamente assume uma expressão fria, e eu caio de joelhos. Minha respiração fica mais pesada. Suor frio envolve meu corpo, lágrimas não param de sair dos meus olhos e cair no chão. Meu coração bate tão rápido que quase doeu. Eu agarro meu peito e caio no chão. Mesmo sendo dominada pelas emoções, ainda existe aquele lado calculista que continua dizendo que eu estou apenas tendo um ataque de pânico. Droga, porque não consigo me acalmar. Preciso me acalmar. Preciso de uma liberação. Eu simplesmente começo a socar o chão com minha força bruta. Depois de alguns minutos, eu simplesmente me deitei na cratera que criei no meu quintal, chorando silenciosamente de uma forma mais controlada. Droga, acho que estou realmente solitário. Apenas aponto minha mão para cima como se fosse agarrar o céu. Isso nunca deve acontecer novamente. Preciso de um estado de liberação. Ou vou começar a fazer coisas irracionais e deixar minhas emoções me guiarem. Elas são uma parte de mim, então eu nunca me livraria delas, mas preciso de uma maneira de cuidar delas. Depois de pensar um pouco, finalmente tive uma ideia.
meus olhos se transformam no Sharingan. Como estou mais calmo agora, invoco 2 clones das sombras para cuidar de mim, só por precaução. Genjutsu Sharingan, auto-hipnose 1000 memórias felizes. Olho para o mundo ao meu redor. Vejo que é meu apartamento onde minha família costumava morar. Eu sei que isso é mentira. E sei que estou em um genjutsu do qual posso sair quando quiser. Mas, acho que vou realmente descansar. Depois de 17 anos usando uma máscara, posso deixar ir. Acho que passar algum tempo com a família de verdade é bom. Abro a porta da cozinha. Vejo meu irmãozinho com seus cabelos loiros e olhos castanhos apenas desenhando. Ele sempre foi inútil, gostava de se comparar a mim. Eu era seu modelo. Embora eu saiba e ele saiba que eu sei que ele tem ciúmes de mim, eu realmente me retratei como perfeita na frente dele. Eu apenas sorrio e sigo em frente. Ele para de desenhar e olha para mim. Ele sorri e diz: Ei, irmão, você quer jogar D&D comigo? Diferente daquele aborrecimento que eu sentia na minha primeira vida quando meu irmãozinho costumava perguntar isso. Eu apenas sorrio um pouco enquanto digo: Claro, vamos brincar um pouco então. Eu só vou até a geladeira para pegar alguns salgadinhos. Abro a geladeira e vejo que tem muita comida nela. Isso não é real. Nossa geladeira estava sempre quase vazia. Pego algumas bebidas enquanto ouço meu irmãozinho dizer: Eu serei um elfo arqueiro chamado. Eu nunca gostei de jogar D&D com ele. Mas agora acho que vou conseguir o que puder. Mesmo pensando em tudo isso, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiramente feliz apareceu no meu rosto. Capítulo 106. Depois daquele episódio em que entrei em pânico, coloquei minha máscara de volta. Estou no melhor desempenho possível no momento. Eu estava realmente reprimindo meus sentimentos demais. Acho que eu estava exagerando. Suspiro. Depois daquela pequena dose de genjutsu estou de volta ao normal. Parece que a explosão durou apenas 1 hora. Não foi tempo suficiente para que alguém sequer percebesse coisas como essa. Afinal, pode ter sido apenas um experimento que deu errado. Afinal, quem eles vão questionar? Então, depois de mais 1 hora pensando no tempo verdadeiramente feliz que tive durante o genjutsu, eu deveria regular isso para não usar demais ou ficar viciado. Eu deveria fazer isso apenas 1 vez por ano durante intervalos aleatórios sempre que eu sentir que preciso. Já que criar um hábito de qualquer coisa pode ser usado como uma fraqueza neste mundo de merda. Então sentei-me na minha varanda enquanto pensava em meus planos futuros. Foi quando senti que Guy entrou no meu alcance sensorial. Vejo que ele finalmente terminou sua missão. Quando Guy chegou, notei que ele tinha um olhar nervoso no rosto. Então ele veio na minha frente e começou a coçar a parte de trás da cabeça enquanto dizia nervosamente: Ei, Yami-sensei, como foi seu dia? Eu apenas sorrio para ele e digo: Guy, vejo que você levou 2 dias inteiros para terminar uma missão de classificação D. Em dificuldade era rank C, mas os aldeões não tinham dinheiro para pagar por um rank C, então eu, meu clone, apenas fiz um acordo com eles em certas partes das terras que eu possuiria. Vou impulsionar a economia lá como fiz em muitas outras vilas agrícolas. Meu conhecimento econômico básico do futuro é realmente revolucionário aqui. Então, enquanto Guy espera, pego meu livro original que estava escrevendo aqui. O nome dele é Romeu e Julieta, mas ainda não pensei em um bom pseudônimo. Talvez eu nem o publique. Afinal, estou cheio de dinheiro atualmente. Não importa quanto o livro renda, ele ainda é apenas um livro. De qualquer forma, Guy ainda está nervoso esperando minha resposta. Se eu o punisse com mais treinamento, ele iria gostar. Então eu apenas disse a ele: Vem aqui, Guy, e me conte como foi sua missão. Guy quase pareceu aliviado, mas então continuei dizendo, tomando uma xícara de chá. Imediatamente seu rosto se contrai como se ele tivesse acabado de comer um limão. Sim, eu sei que ele odeia minha receita original de chá nojento, mas saudável. O cara apenas aceita relutantemente, não como se ele tivesse escolha no assunto. Ele tem atualmente 7 anos, mas com meu treinamento, ele pode atualmente vencer qualquer um em Taijutsu em sua faixa etária de grupo. Se Kakashi não fosse uma coisa, ele poderia vencer qualquer um em sua faixa etária de grupo em uma luta direta. Mas ele não foi capaz de superar o talento de Kakashi com trabalho duro, pelo menos não ainda. Eu prevejo que por volta dos 12 anos Guy será capaz de vencer Kakashi 9/10 vezes em uma luta. Mas mesmo que Guy pareça um cabeça dura, ele ainda está ajudando Kakashi a lidar com o falecimento recente de seu pai. Realmente uma coisa triste. É realmente uma pena para um ninja como Sakumo morrer. Se ao menos ele tivesse mais utilidade para mim, eu teria me incomodado em salvá-lo. 9 meses depois, Yami com 18 anos. Eu só olho para Guy se movendo para me atacar. Já faz 1 ano desde que comecei a treiná-lo. Quando ele chega perto de mim, eu posso ouvi-lo dizer: Terceiro portão aberto. Então ele agora consegue abrir um novo portão, e à medida que sua velocidade aumenta, ele vem em minha direção. Eu simplesmente dou um passo para o lado. O cara então se vira e tenta me dar um chute, mas eu apenas pulo para trás e o chute dele acerta o chão. Uma pequena cratera é criada onde seu chute acertou. E também notei que a perna que ele costumava chutar agora tem algumas distensões musculares muito grandes. Mas Guy apenas estremece um pouco com a dor e ainda avança em minha direção como um touro. Ok, já chega. Xunshin. Eu simplesmente apareci atrás dele num piscar de olhos e acertei sua nuca, enviando um pouco de chakra através de seu corpo e fechando à força todos os seus portões abertos. Se houvesse uma competição para ver quem tinha mais conhecimento sobre os 8 portões, eu seria o primeiro ou o segundo, dependendo de quão conhecedor o criador da técnica era sobre o que ele estava fazendo. Então, antes que Guy caia no chão, eu apenas o pego e o deito gentilmente no chão e começo a trabalhar em seus ferimentos. Então, quando Guy, que ainda está consciente, pergunta: Como eu me saí dessa vez, sensei? Eu apenas sorrio e digo a ele: Melhor do que da última vez. Mas seus ataques ainda eram previsíveis. Você não conseguia criar estratégias sob a dor de abrir os portões.
Mas você acabará se acostumando. O cara apenas pensa nos erros que cometeu durante a luta, e concorda. Depois de curá-lo, eu só digo, também é melhor se preparar. Temos um rank em 1 hora ou mais. Gai imediatamente entrou em pânico e disse, espere o quê? Por que você não disse isso, sensei? E por que você me deixou usar minha técnica de portões? Nós também nem fomos a nenhuma missão de classificação B, não deveríamos seguir algum tipo de ordem. Eu apenas suspiro e digo a ele. Eu já fui em 1 dúzia de missões de rank S, rank A e até mesmo rank B fáceis sozinho. Então do que você está reclamando? Além disso, eu não vou deixar você fazer todo o trabalho como eu faço durante nossas missões de rank C. Assim que Gai ouve a última parte do que eu disse, ele se levanta e aponta um dedo para mim enquanto diz. Ah, eu sabia que você estava fazendo isso. Eu sempre achei estranho que você estivesse sempre dormindo durante qualquer tipo de ataque. E agora você mesmo admitiu isso. O cara ainda não é o cara engraçado que será quando crescer. Acho que terei que ensiná-lo sobre outras coisas além da juventude. Para ser honesto, eu não estava dormindo. Só usei um genjutsu para fazer parecer que estava. Normalmente, eu só o observava lutar para me divertir. Então vejo que Gai de repente cai de joelhos e fica sem fôlego. Afinal, eu não curei sua resistência. Então eu apenas acaricio sua cabeça e transfiro chakra para ele, dando-lhe alguma energia para se mover. Então eu disse a ele, você realmente não precisa embalar nada. Eu já coloquei todas as suas coisas em um pergaminho de armazenamento. Você só precisa chegar aos portões da frente e eu te encontro lá. Deus do trovão voador. Então eu imediatamente me teletransporto para minha casa e simplesmente empacoto um monte de comida deliciosa diferente. Eu não vou comer comida de papelão por nada. Isso é muito melhor. Então eu ouvi a voz de Tsumi dizer, então você está indo para outra missão. Ao longo dos anos, a voz de Tsumi não é mais raivosa ou arrogante. Ela realmente mudou muito e definitivamente não será a mesma que era durante o cânone. Eu apenas me viro e olho para ela. Capítulo 107. Eu apenas me viro e olho para Tsumi. Ela finalmente entendeu que cabelo selvagem não combina com ela. Então ela se endireitou e deixou-o fluir livremente para baixo. Agora ela não parece a Tsumi moleca selvagem. Ela até tem um sorriso suave no rosto e parou de ser uma tsundere. Ela realmente mudou e amadureceu muito. Ela é uma chunin agora, o que é muito bom para sua faixa etária, já que não muitos chegam a chunin na adolescência. Não é impressionante, mas ainda é melhor que genin, e agora ela também tem um morcego gigante como seu animal de estimação que ela pode invocar. Ela deve ser capaz de chegar ao nível jounin na casa dos 20. Ela apenas suspira e então diz com uma voz cansada. Não se preocupe tanto. Eu cuidarei do clã enquanto você estiver fora. Não deixarei nenhum velho arruinar nada que você trabalhou tanto para construir. Eu apenas sorrio para ela. Ela sabe algumas coisas que acontecem nos bastidores, já que eu tenho levado órfãos talentosos para o clã. E bem, tem outra pessoa que gostaria que esses órfãos se tornassem suas ferramentas em sua pequena banda de garoto secreta. Essa outra pessoa é Danzo, já que eu também não entreguei nada ou mostrei qualquer progresso na promessa que fiz a ele sobre fazer um usuário de estilo madeira em 1 ano em troca dele me dar acesso às células de Hashirama. Então ele começou a jogar joguinhos políticos de sombra comigo. É verdade que Danzo é bom em política, para um ninja isto é. Mas para uma pessoa como eu, que vem do século 21, meu irmãozinho costumava ser melhor nisso do que Danzo. Então, no primeiro mês de nossos joguinhos, eu arruinei economicamente o clã Shimura. Fechei todas as suas lojas e sua única fonte de renda sendo seus ninjas, que estranhamente estão morrendo muito no conflito. O Hokage decidiu ficar neutro durante minha guerra fria com Danzo. E é melhor ele ficar assim se não quiser que todos os civis do clã Sarutobi se tornem mendigos. De qualquer forma, Danzo, como eu previ, começou a usar seu pequeno ninja raiz para tentar destruir meus estabelecimentos à força. Mas ele está tão confiante em seus pequenos fantoches treinados que se esqueceu de que eles são humanos. Você nunca pode transformar um humano em um fantoche, ou ele será usado contra você. Eu tenho 6 membros raiz como meus espiões. O que algumas pessoas como eles farão por você se você mostrar gentileza a eles. Eu também cuidei facilmente do Fuinjutsu que os impede de falar sobre raiz para os outros. Também eu ter literalmente milhares de mosquitos de aparência normal espionando cada movimento dele, mesmo quando ele caga. Definitivamente me ajudou muito. Eu aceito que eu definitivamente sou um maníaco por controle absoluto, e quando eu não gosto de algo eu mudo, não o contrário. Eu não gosto de mudar a mim mesmo pelos outros. Definitivamente terrível em um relacionamento. Ele nem percebeu que comecei a mandar meus clones assassinarem os membros do seu clã ninja assim que eles pegam qualquer missão de nível B ou superior. A maneira como eles morrem é diferente a cada vez, embora eles possam começar a suspeitar de algo. Bem, eles já começaram a suspeitar que estou fazendo algo, mas eles não têm provas, então é isso. Embora pareça que vou precisar começar a mover meu plano mais rápido para a eliminação de Danzo, não posso permitir que a terceira guerra ninja comece e dar tempo para Danzo me contra-atacar. Ele precisa ser eliminado agora. Danzo é muito perigoso para permitir que ele pense em um bom contra-ataque contra mim. Também envenenei todos os seus sobrinhos. É claro que os fiz parecer algum tipo de nova doença natural. Ele não tem mais um ar para seu clã. Acho que ele provavelmente notou o que fiz com seus sobrinhos, e devo dizer que ele tem um bom autocontrole. Se ele fizer um único movimento descuidado contra mim, ele já estaria morto. Mas acho que ele começar uma briga comigo já é considerado um movimento idiota feito por Danzo. Ele pensou que poderia simplesmente usar seu poder político como ancião para me derrubar. Bem, isso é uma pena para ele. Ele tentou algumas vezes envenenar o suprimento de água do meu clã, mas eu também já esperava isso para que ninguém se machucasse, e envenenou 97% dos seus ninja raiz como um aviso para ele. Então agora os números dos ninjas raiz estão em torno de 40 e a maioria deles está no nível Genin ou Chunin. Quer dizer, eu só penso,
O que eu faria se estivesse na posição de Danzo, e é por isso que eu nem tomo banho na minha casa em caso de água ácida. E eu enviei todos os membros do meu clã ninja em missões, então mesmo que Danzo de alguma forma elimine os membros civis do meu clã, eu não sofreria nenhuma perda enorme. Também tenho mosquitos espionando cada um dos membros do meu clã em caso de um traidor entre eles ou qualquer um deles em perigo enquanto estiver fora de Konoha. Honestamente, isso é como brincadeira de criança para mim. As pessoas dizem que um animal encurralado é mais feroz, e alguns até usam isso como uma metáfora de que um inimigo encurralado é mais perigoso. Mas para mim o inimigo encurralado já está morto. Aos meus olhos Danzo já está morto. Realmente a única coisa que mantém ele e o clã Shimura vivos é o Hokage. Ele pode agir de forma imprudente se Danzo morrer de repente. Todo chefe de clã sabe da batalha no escuro acontecendo contra mim e Danzo. Claro que existem algumas regras tácitas sobre não envolver o resto de Konoha e causar uma guerra civil, mas honestamente isso soa mais comum dos problemas de Konoha do que meu. Então eu já recrutei a maioria dos clãs em Konoha para o meu lado. Eu também já contratei alguns ninjas desonestos fortes para eliminar qualquer membro do clã Shimura e eles serão recompensados muito bem se o fizerem. Se Danzo decidir fazer o primeiro movimento e fazer um movimento que tem a menor chance de causar uma guerra civil, então ele apenas me dará uma razão para matá-lo. Honestamente, estou apenas esperando o movimento errado e inevitável que ele fará para que eu possa me livrar dele e então fazer do clã Shimura um clã subordinado dos Inuzuka. Honestamente, esse é o melhor resultado deles. Bem, é o único resultado em que eles não são completamente obliterados. Danzo realmente fez uma jogada ruim. Ele deveria saber que eu já estou segurando a economia de Konoha pela garganta. Se eu quisesse, eu poderia colocar um pouco de pressão ali e começar a sufocar Konoha economicamente. Monopólio é uma coisa tão boa para mim, especialmente quando não é ilegal. Eu daria a Danzo e ao clã Shimura mais alguns meses antes que eles morressem. Agora eu só deveria ficar de olho em qualquer movimento irracional do Hokage. Depois de dar algumas instruções a Tsumi sobre como não fazer nada e apenas manter o clã como está. Eu até fiz alguns clones para estarem aqui e me notificarem se algo acontecesse e eu estarei aqui em um piscar de olhos, literalmente. Então chego aos portões da frente de Konoha pronto para colocar outra missão de rank no meu registro. Eu realmente deveria começar a experimentar o Byakugan quando retornar desta missão. Capítulo 108. Anne, garota nobre. Ponto de vista. Enquanto espero pelo Jounin que nos escoltará de Konoha, olho para seu aluno. Seu nome era Gay, ou Gai, algo assim, e ele está fazendo flexões. Esse genin nos escoltará. Não tenho certeza de quão efetiva essa proteção será. E o mais importante é que ele se veste de forma muito estranha, com aquele macacão verde, e aquele corte de cabelo estranho. Espero que o Jounin sensei dele não seja como ele. Afinal, meu olhar vagou em direção ao meu pai, que tem cabelos castanhos e é gordinho. O gordo bastardo. Ele está tentando me vender para algum assassino. Ele diz que os outros nobres não conseguem ver e que é tarde demais para fazer algo a respeito. Mas esse ninja já tem mais influência na Terra do Fogo do que o Daimyo, o que eu duvido, afinal o que um eliminador nato e ganha-pão saberia sobre política. Mas chega de falar sobre isso, tenho certeza de que nem vou agradar os Jounin. Eu usava uma camisa branca normal e calças marrons que não eram nada atraentes, além dos meus olhos e cabelos castanhos com meus óculos. Não sou muito atraente como minhas irmãs, mas elas já foram vendidas, casadas para outras famílias nobres por alianças. Elas estão todas em casamento sem amor e apenas esperando para ter bebês, então elas começarão a ter casos com alguns dos servos ou guardas homens. Ser filha de um nobre é uma existência realmente terrível, nunca estar no controle do seu próprio destino ou vida. Enquanto meus pensamentos vagavam por assuntos deprimentes, algo estranho aconteceu, antes mesmo que eu pudesse olhar claramente. De repente um clarão negro apareceu no portão de Konoha. Então uma pessoa aparece de dentro dele. Ele parece um ninja. Eu me pergunto quem ele é. Ele não é muito bonito ou algo assim, mas ele tem um sorriso no rosto, que parece tão puro. Pelas tatuagens em suas bochechas, aposto que ele é um Inuzuka. Então ele vai em direção ao meu pai. Espera, não me diga. Então o ninja diz: pronto para começar a viajar quando você estiver. O pai parece um pouco nervoso e diz: claro, Inuzuka-sama. Eu apenas franzo a testa um pouco quando ouço o pai falar assim. Que covarde! O jeito que o pai disse isso fez parecer que estamos tentando pedir a permissão do ninja. O pai não deveria ficar tão nervoso. Afinal, ninjas são criados para serem assassinos. Eles não são exatamente tão bons com dinheiro. Provavelmente alguém está usando esse tal de Yami como fachada enquanto ele administra as coisas na escuridão. Aposto que o pai nunca pensou nisso. Então eu entro na carruagem mais chique com apenas minha empregada lá dentro e meu pai vai para outra carruagem. Depois disso começamos a nos mover, e os ninjas parecem estar correndo ao lado dos cavalos. Embora eu tenha ouvido muitas histórias sobre eles durante meus 18 anos de vida, é realmente incrível vê-los correr em alta velocidade assim. Eles nem parecem cansados. Então, depois de apenas alguns minutos, ouço meu pai dizer a Yami correndo: Inuzuka-sama, não quero ser rude nem nada, mas por que desperdiçar energia desnecessariamente? Você pode sentar na carruagem com minha filha. Seu aluno pode vir e sentar na minha carruagem apenas no caso de um ataque. Também tenho certeza de que posso ensiná-lo ou dois sobre nobres e coisas assim. Tenho total confiança em sua capacidade de nos proteger, não importa o que aconteça. Você pode ser mais óbvio, pai? A única coisa que você deixou de dizer foi apenas vá e pegue minha filha, enquanto eu te chupo. Mas então, sem qualquer aviso, o ninja Inuzuka chamado Yami simplesmente aparece dentro da carruagem sentado na minha frente, como ele entrou. A janela é muito pequena para entrar e eu não ouvi a porta da carruagem abrir. Acho que deve ser uma coisa ninja, já que Yami está sentado na minha frente. Ele também está sentado ao lado da minha empregada e ela parece muito desconfortável. Então o ninja Yami olha para mim e sorri. Então ele diz:
Então a jornada de 12 dias na velocidade que estamos viajando. Então que tal alguns jogos? Então ele tirou algo do bolso. Eram cartas de baralho. O ninja com cartas de baralho parece meio estranho. Bem, então eu apenas olho para ele e pergunto: você não podia simplesmente trapacear? Afinal, você é um ninja. Então o sorriso de Yami fica ainda mais largo e ele diz: eu prometo em nome do sábio dos 6 caminhos, em tudo que é sagrado e correto, que nunca trapacearei. Bem, acho que deveríamos brincar. Olho para minha empregada que parece um pouco nervosa, então eu disse: ela também vai brincar. E Yami apenas concorda. Claro, sem problemas. Acho que eu poderia jogar, melhor do que não fazer nada. Depois de algum tempo eu apenas olho para as cartas. Não consigo deixar de pensar: como isso foi possível? Depois de 16 jogos, começamos até a apostar dinheiro depois do 4º jogo. Eu só olho para o nosso ninja residente. Nós jogamos 16 jogos, e ele perdeu todos eles. A sorte dele é horrível. Eu nem jogo pôquer. Minha empregada acabou de aprender a jogar e até ela ganhou dinheiro. Todo o dinheiro que Yami estava carregando ao mesmo tempo, todos os 100 mil rio. Eu só olho para a empregada que é minha amiga desde que eu era jovem. Ela está 90 mil rio mais rica. Eu não perdi dinheiro, na verdade ganhei 10 mil rio. Mas eu estava pensando: minha empregada é algum tipo de gênio do jogo. Eu só aperto os olhos e olho para o corpo dela tremendo e um sorriso feliz no rosto. Ela fez mais do que seu salário anual, provavelmente. Eu não tenho certeza de quanto meu pai paga a ela. Então eu olho para Yami diferente de nós. Ele é o único que perdeu dinheiro. 100 mil rio para ser exato. Então ele apenas olha para mim e com uma cara envergonhada e coçando a parte de trás da cabeça ele diz: você pode me comprar um pouco de comida quando formos para a próxima cidade. Eu perdi todo o meu dinheiro para vocês. O ninja acabou de perder muito no pôquer. Ele realmente não trapaceou, mas a sorte dele é péssima. Eu apenas sorri para Yami e disse a ele com uma voz familiar: claro, Yami, afinal, o dinheiro é dele, e acho que ele não é um cara tão mau assim. Então, de repente, ele simplesmente me abraça, colocando os braços em volta do meu pescoço e nossos corpos se tocando. Eu podia sentir o calor do seu corpo. Obrigada. Corei um pouco, mas ele não conseguiu ver. Então, quando recobrei os sentidos, contei a ele: ok, pare agora, Yami. Ao contrário do meu apelo, ele apenas me dá um abraço mais forte e diz com uma voz sussurrante: pessoas legais como você realmente existem. Você apenas reacendeu minha fé na humanidade. Quando ele diz isso, não posso deixar de me perguntar: ele realmente é um cara legal. Eu só o abraço de volta um pouco. Se eu vou ser vendido para algum nobre, não seria tão ruim. Capítulo 109. Anne. Ponto de vista. Durante o 7º dia da nossa jornada em direção ao nosso destino, ainda não chegamos a nenhuma cidade. Então paramos em um pequeno lago para deixar os cavalos descansarem. Todos nós montamos barracas. Bem, mas como Yami e seu aluno estranho montam nossas barracas, já que nenhum de nós sabe como. Depois disso, todos nós comemos e quando amanheceu, fomos dormir. A estrada tinha sido longa e cansativa, então todos nós precisávamos descansar. Quando acordei de manhã, vi que era bem cedo. Coloquei minhas roupas e fui para fora, então decidi ir em direção ao lago e apenas caminhar. Então, enquanto eu caminhava em direção ao lago, pude sentir o frio do ar frio da manhã. E quando cheguei ao lago vi Yami, sentado na grama, sozinho. Quando vi sua figura sentada ali sozinha com um olhar inexpressivo no rosto. Não sei porquê, mas eu simplesmente não pude deixar de sentir pena dele. Algo sobre ele apenas sentado na beira do lago e jogando pedras nele, nem mesmo tentando pular. Mesmo que seu rosto não mostrasse nada, ele tinha aquela tristeza escondida em seus olhos escuros sem pupilas. Era como se ele estivesse procurando por algo que não conseguia entender. Como se ele fosse ficar sozinho para sempre. Um sentimento de verdadeira pena por ele surgiu em meu peito. Eu instintivamente me perguntei se eu poderia fazer algo sobre a solidão que ele está sentindo. Foi quando decidi agir. Eu apenas andei normalmente. Eu podia ouvir os sons dos animais vindos da floresta. Então, quando cheguei perto de Yami, ele apenas se virou, apenas sorriu para mim e então eu senti que toda a sua vibração mudou. Como se ele estivesse apenas, simplesmente feliz. Eu até me perguntei se aquela figura solitária de Yami era um fragmento da minha própria imaginação. Quando me sento na grama bem ao lado dele, posso ver a névoa saindo de sua boca enquanto ele diz com um tom jovial: bom dia, Anne. Vejo que você acordou cedo. Quando vejo o quão jovial ele é, eu apenas sorrio de volta. Ei, Yami, o que você está fazendo? Eu me pergunto se eu estava apenas vendo coisas e pensei que ele parecia triste. Ele apenas olhou para mim e disse: nada mesmo. Só estou entediado. Então, quando me sentei ao lado dele, eu disse brincando: bem, desculpe por não ser interessante. Quando eu disse isso de forma brincalhona, ele apenas suspirou e gentilmente me respondeu: não se preocupe. Eu sei que nascer chato não foi culpa sua. Faço beicinho e dou um soco leve em seu ombro. Ei, não diga isso de uma moça como eu. Ele apenas sorriu. Ó minha senhora, onde está seu vestido e seu mordomo que está secretamente apaixonado por você? E onde está o cara com quem você terá que se casar à força e ter uma vida horrível? Eu apenas olho para ele severamente, empurrando para baixo o dura verdade que a piada escondia por trás do seu tom engraçado. Seu senso de humor é como seu nome, muito sombrio. Ele apenas ri um pouco do trocadilho e diz: e suas piadas são péssimas como uma moça de bordel. Eu apenas olho para ele confusa com o que ele disse. O que isso quer dizer? Perguntei a Yami por curiosidade, afinal ele geralmente é bem informado e muito direto ao explicar as coisas. Ele apenas olhou para mim surpreso quando eu disse isso. Então ele responde com um olhar estranho no rosto: certo, você realmente é uma dama.
O que há com esse olhar no rosto dele, como se ele realmente estivesse chocado com alguma coisa? O que há com esse olhar no seu rosto? Como se você estivesse zombando de mim. Ele apenas sorri de um jeito maligno. Bem, minha piada foi uma insinuação de como uma prostituta em um bordel chupa o vinte de um cliente para dar prazer a ele, então ela também poderia. Espera, o que? Eles realmente fazem isso. Isso parece meio nojento. É de lá que eles fazem xixi. Nossa, acho que vou vomitar. Mas Yami continua a explicação. Então minha piada deveria transmitir algum motivo para você ficar chocado e... Eu o impedi de continuar apenas cobrindo sua boca com minhas duas mãos e disse a ele com o rosto vermelho. Ok, entendi. Você não precisa mais explicar. Quando estou prestes a suspirar de alívio, sinto dois braços em volta do meu pescoço, e eles me arrastam para baixo, no chão, em cima de Yami. Posso ver seu rosto, mandíbula e olhos escuros que quando olho profundamente neles dessa distância, posso sentir certos arrepios me percorrendo. Meu pai me disse para fazê-lo se apaixonar por mim. Eu não me importo com isso, mas ele vai se apaixonar por mim de qualquer maneira. Porque eu quero que ele se apaixone, ele é gentil, amoroso e não machucaria uma mosca. Eu sei que se ele não tivesse nascido ninja, ele seria um homem gentil, o tipo de homem por quem eu não me importaria em me apaixonar. Então me inclino e beijo Yami suavemente nos lábios. Yami, ponto de vista. Eu apenas olho para Anne. Seu rosto se aproxima do meu e já consigo imaginar onde isso vai dar. Ela apenas me beijou suavemente nos lábios. Quando ela separa seu beijo suave, ela apenas olha para mim com rubor. Ela está envergonhada. Então ela apenas sussurrou em voz baixa. Serei honesta com você, Yami, meu pai me disse. Eu simplesmente ignoro tudo o que ela me diz. Estou com ela há mais de uma semana. Sou um maníaco por controle. Eu literalmente espiono tudo o que ela está fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu já sei sobre a situação. Depois que ela terminou seu discurso inteiro, ela começou a chorar enquanto dizia, eu realmente te amo, Yami Inuzuka. Graças a Deus ela finalmente chegou ao ponto que eu estava prestes a cair no sono. Eu já sei disso também. Eu não sou um protagonista de anime que não consegue perceber os sentimentos das outras pessoas. Eu não tive que seduzir uma garota em quase 2 décadas. Na minha primeira vida eu era muito bom em seduzir, mentir para garotas, mas eu pensei que tinha perdido meu toque já que eu não conseguia seduzir Tsunade. Mas eu ainda consegui. Também isso foi principalmente para me livrar do tédio da jornada de 12 dias. Eu devo dizer que foi bem divertido e tornou essa jornada menos chata. Talvez ela possa até ser útil para mim mais tarde, embora eu duvide dessa possibilidade. Ela é apenas uma garota chata sem muita ambição, e sua aparência acima da média também não lhe faz nenhum favor. De qualquer forma, é melhor começar a agir agora. Faço uma cara que tem um olhar complicado. Então forço o sangue a correr para minhas bochechas para fazê-las corar. Então, com uma voz levemente falsa e insegura, eu digo, eu nunca tive uma namorada ou fiz algo assim, então não sei como lidar com isso. E como esperado ela corou uma quantidade louca, ok, isso ficou chato, ela é como a garota de nível fácil em um jogo de namoro. Ela é chata e usada principalmente para acostumar os jogadores aos controles e terminar o tutorial. Além disso, minha regra com as garotas fez maravilhas nessa situação. Minha regra é que sempre é preciso fazer as garotas pensarem que eu era um completo desmiolado, legal e um virgem. A última coisa é especialmente importante para transmitir o quão importante esse relacionamento é para você e que você é um guardião. Na minha última vida cometi o erro de ser conhecido como um cara que dorme com muitas mulheres. Então às vezes eu tinha que ir muito longe para conhecer estranhos que não sabem sobre meu hobby secreto. Então Anne apenas cora e diz, eu quero ser seu primeiro e quero que você seja meu primeiro. Eu apenas sorrio e digo, claro, Anne. Capítulo 110. Ponto de vista Guy. Assim que acordei e abri os olhos, comecei imediatamente a fazer meus exercícios juvenis de 300 flexões. Yami Sensei diz que o trabalho duro nunca o decepciona. Yami Sensei é um cara inteligente e ele nunca disse algo que não fosse verdade ou uma lição que estivesse errada. Eu poderia perguntar a ele sobre qualquer coisa e ele teria a resposta certa. Assim que terminei meu treinamento matinal, fui encontrar Yami Sensei. Ele me contou sobre uma nova técnica que ele vai me ensinar. Ele a chama de Diabo Jambé ou também conhecida como Perna do Diabo. Ele diz que ela se encaixa bem no meu estilo de luta. Ele diz que se eu pudesse usar essa técnica eu não teria que usar tanto os 8 portões. Fui verificar a barraca dele, mas ele não estava lá. Ele geralmente está aqui. Então fui olhar o lago. Ele não estava. Ele também não estava lá. Depois de pensar um pouco sobre onde Yami Sensei poderia estar, fui em direção à tenda de Anne para ver se ele talvez estivesse jogando cartas com ela. Então, enquanto eu ia lá, ouvi alguns gemidos estranhos vindos de lá. Cheguei mais perto e ouvi a voz de Anne saindo da tenda. Seu tom era algo que eu nunca tinha ouvido sair dela. Sim, Yami mais forte. Oh, então é isso que está acontecendo. Assim que ouço isso, lembro-me das lições embaraçosas que Yami Sensei me ensinou sobre os pássaros e as abelhas. Ele realmente entrou em detalhes e até me deu aula sobre como coordenar teoricamente um trio. Eu fugi de lá antes que eles me notassem. Enquanto eu estava correndo, não pude deixar de pensar. Quem diria que eles eram assim? Anne e Yami Sensei. Eu nunca soube. Então, enquanto eu estava correndo, cheguei ao lago. Fiquei me perguntando se Yami Sensei se casaria com Anne-sama ou algo assim. Então, durante o café da manhã, comi minha comida muito rápido. Fiquei com vergonha de estar na presença deles, mas ainda vi que Yami e Anne agiram como se tudo estivesse normal. 3 dias depois. E assim terminamos esta missão. Não tivemos nenhum acidente na estrada.
Bem, Yami é conhecido como um dos melhores ninjas vivos. Suas habilidades médicas só são rivalizadas por sua habilidade em Fuinjutsu. Ele é uma das 3 pessoas que aprenderam a usar o deus do trovão voador. É verdade que Minato, o Flecha Amarelo, também conhece a técnica, mas Yami é mais conhecido e mais famoso que o professor de Kakashi, Minato. Além disso, Yami-sama tem uma força e resistência monstruosas. Então, enquanto viajamos um pouco para longe da cidade onde terminamos nossa missão, Yami para e olha para mim e estende seu punho em minha direção. Eu imediatamente entendi o que ele quis dizer com isso, já tínhamos feito isso dezenas de vezes antes. Eu apenas assenti e nos encontramos primeiro. Imediatamente, meu campo de visão muda e estamos em uma sala cheia de focas diferentes. Há alguns braços robóticos fazendo algo. Espera, eles parecem estar fazendo algum tipo de sopa? Não me diga que é aqui que Yami Sensei cozinha as coisas. Mas então notei os frascos químicos. Ah, então este é o laboratório do Sensei. Nós apenas saímos e eu não pude deixar de me sentir um pouco curioso. Então perguntei ao Sensei. Yami Sensei, você vai se casar com Anne? Quando ele me ouviu dizer isso, ele parou no meio do caminho e olhou para mim como se estivesse me analisando. Então ele suspirou e disse: bem, não, eu não me casaria com ela. Fizemos algo que adultos fazem, mas isso não significa que o meu destino e o de Anne estejam amarrados para sempre agora. Foi uma decisão adulta, é só isso. Então o Sensei começou a andar e foi em direção às cozinhas. Fiquei um pouco surpreso com sua resposta, então perguntei novamente. Por que Sensei? Você não a ama? Então as próximas palavras que ele disse, pareceu como se gelo estivesse subindo pela minha espinha. Por aquela fração de segundo, pensei que realmente entendi Yami Sensei quando ele disse. Obviamente não. Mas talvez tudo isso tenha sido fruto da minha imaginação, pois quando Yami Sensei se virou, ele tinha um sorriso no rosto com 2 garrafas de chá gelado, o chá horrível que ele faz. Então para não beber aquele chá horrível comecei a suar um pouco e com uma voz nervosa disse ao Sensei. Não precisamos ir. Não consegui pensar em nada razoável, então disse o primeiro pensamento que me veio à mente. Vou fazer 10.000 flexões Sensei. Então te vejo mais tarde. E eu saí correndo. Yami ponto de vista. Eu apenas sorrio um pouco quando vejo Gai sair correndo. Eu apenas olho para um dos cantos do corredor e digo. Suponho que você pode sair agora. Então, como se com uma capa de invisibilidade fosse retirada, o espaço ali estremece e Tsumi aparece. Eu apenas olho para ela com um olhar questionador. Sério, se escondendo. Você está me perseguindo. Ela só tem um olhar sério no rosto e diz. Pare de brincar, Yami. Danzo fez sua jogada. Eu apenas sirvo um copo de chá gelado quando vejo que ela parou de falar qualquer coisa eu apenas digo a ela. Oh, desculpe, estava com sede, vá em frente. Ela apenas suspira um pouco e continua. Bem, ele fez um movimento surpreendente. O clã Shimura se fundiu com o clã Sarutobi. Bem, não se fundiram de verdade, mas todo o clã Shimura mudou seus sobrenomes para Sarutobi, então o clã Shimura não existe mais, mas agora eles podem colaborar entre si. Ela apenas olha para mim enervada enquanto eu ainda tenho meu sorriso calmo no rosto. Ela sabe o suficiente sobre mim para seguir minhas ordens, mas não o suficiente para me entender. Ela não é inteligente o suficiente para saber que não há nenhuma chance real de colaboração entre os 2 clãs. Ela pensa no clã Sarutobi como Hiruzen. Essas são 2 coisas diferentes. É verdade que Hiruzen provavelmente estava por trás disso, mas ele provavelmente não terá tanto apoio do clã Sarutobi de agora em diante, afinal, ele acabou de fazer algo que poderia potencialmente destruir o clã Sarutobi. Eles acham que Hiruzen literalmente colocou uma bomba relógio neles. Afinal, agora estou de olho no clã Sarutobi. Não vou persegui-los, ir atrás deles ou algo assim, porque seria apenas perda de tempo. Afinal, eles logo irão um contra o outro. Além disso, o relacionamento de Hiruzen e Danzo provavelmente se deteriorou ainda mais. Afinal, ele literalmente fez Danzo parecer uma vadia aos olhos dos chefes de clã que estão assistindo a isso. Geralmente pode parecer uma boa jogada, mas essa é uma jogada tão ruim a longo prazo para ambos os lados. Além disso, há também as crianças. Quando os pais podem agir civilizadamente, as crianças não podem. Então é aí que eu entro. Então eu apenas olho para Tsumi com um sorriso no rosto e digo, bem, agora, isso não é interessante? Eu me pergunto como as crianças vão agir quando alguns dos pais ficarem furiosos em casa pelos problemas que isso vai trazer para elas. Você só precisa olhar para uma criança para saber qual é a situação em casa. Tsumi finalmente entendeu uma parte muito pequena do grande esquema que realmente está acontecendo aqui e seu rosto apenas se enrugou quando ela disse, você realmente é cruel, não é? Yami, eu apenas sorri com isso. Todo mundo é cruel à sua maneira, meu pequeno Tsumi.